Pessoal, sejam muito bem-vindos. Um prazer estar aqui novamente com vocês, o ano terminando e vocês cheios de realizações, né? Agora, o próximo passo é faturar muito, né? E para o mercado faturar muito, então, muito legal. Então, estamos aqui hoje para falar de cultura e clima nas startups. Marcos André, que é o craque disso. Inclusive, nós estávamos conversando que ele deu uma palestra na Inova UERJ sobre governança corporativa. Ele vai disponibilizar o link do vídeo para vocês. E como, obviamente, está muito apertado o tempo, porque estamos chegando no final do ano, estamos no final do ano praticamente, né? E ainda temos mais uma mentoria coletiva com o Basílio no dia 16, tá? Ele vai deixar o link para vocês lá na plataforma. Aí, quem quiser assistir, a gente faz logo na primeira ou segunda semana de janeiro. Se vocês quiserem, a gente faz uma mentoria coletiva. Eu chamo todo mundo para mentoria coletiva de governança, né, em startups. Beleza? Tá joia? Então, eu vou deixar aqui, já começando, já estamos com 19, eu acho que o tempo urge, né? A gente sempre dá uns 15 minutinhos. Olá, Wagner. Obrigado, André, Leonardo, Germano. Pô, muito legal. Francis, sempre, né? Fernanda, Selma, pô, Deus. Olá. Muito legal todos. Olá. Bacana. Esse cabelo da Selma é fantástico. Obrigada. Lindo, lindo. Parabéns. Obrigada. Vai elogiar meu cabelo também, não, poxa? Cara, pô, é porque você bota fundo preto, então faz um destaque, entendeu? Muito legal, André. Então, deixo aí vocês com o Marcos André, tá? Estaremos aqui acompanhando, claro. Tá? E a bola está contigo, Marcos. Show. Cara, você sabe que uma das coisas que eu sempre pensei na minha carreira era chegar um dia em que eu via alguns professores fazendo isso, alguns palestrantes, e eu achava o máximo. E eu pensava, cara, um dia eu quero chegar nesse momento. O dia que você não traz mais PowerPoint, você não tem tema, você vem voz e violão. E é isso, e vamos conversar e vamos trocar experiência. Cara, isso é fantástico. Isso para mim tem um valor imenso, porque é muito mais rico do que você ficar monossilábico, passando um conteúdo e esperando as pessoas interagirem. Então, basicamente, como é que a gente vai fazer aqui? Como é que eu estou imaginando para a gente fazer? A gente vai falar sobre cultura e clima. Então, eu vou falar uns 10 minutinhos primeiro do que eu acredito e o que eu sempre fiz na minha carreira relacionado a esses temas. Cultura e clima não é uma coisa que tem uma formação específica. Você não encontra um curso de cultura e clima. Você não tem apesar de terem livros a respeito, mas os livros sempre são baseados na experiência de quem foi gestor e que acredita que aquilo deu certo. Só que isso não necessariamente pode ser a mesma coisa para todas as empresas. Por exemplo, tem muita gente pegando cultura e clima do Google e querendo implementar. Mas as pessoas não são o Google. As pessoas não estão no Vale do Silício. Não é uma empresa de tecnologia de ponta. Não é uma empresa multibilionária. Então, talvez não funcione por uma série de aspectos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência a respeito desse tema de cultura e clima e o que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas. E aí, para a gente ter uma ordem, aí, uma sequência, vocês podem colocar as perguntas no chat, e aí a gente vai respondendo à medida que as perguntas estiverem lá no chat. Quando as perguntas e o chat acabarem, aí a gente vai para o bate-bola mesmo. Aí abre o microfone, a gente conversa, aí vira conversa de bar. Aí é quem levantar e falar primeiro, beleza? Pode ser assim? Então, se de antemão vocês já tiverem alguma dúvida, alguma questão, ou enquanto eu for falando sobre a minha experiência, vocês já quiserem colocar pontos ou interagir, já vai escrevendo no chat. E aí, depois a gente vai para esse bate-bola aí. Show? Beleza? Bom, então vamos lá. Eu comecei a minha carreira trabalhando na IBM, que foi uma coisa muito boa do ponto de vista para colocar no currículo e como experiência profissional, mas, ao mesmo tempo, também muito ruim,
porque você começa mal acostumado. IBM, uma empresa multinacional com séculos aí de existência, é óbvio que dentro da empresa você tem um trabalho de cultura e clima muito forte, muito bem feito. A gente brincava que a IBM fazia a gente se sentir, para quem trabalhou na IBM já pode colaborar com isso, mas a sensação que você tem é que lá é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Na verdade, é o único lugar existente para trabalhar. A gente brincava de que fora da IBM não há vida. E de vez em quando a gente encontrava com ex-colegas, tipo, o cara saiu, foi para outra empresa, ou decidiu. Tinham pessoas que, vou tirar um ano sabático e vou. Tinha um gerente regional de Brasília que ele decidiu tirar um ano sabático e fazer uma viagem de jipe pela costa ali da América do Sul, a costa dos Andes, até lá o México e voltar. E aí, depois, quando ele voltou para contar a experiência dele toda, eu lembro que uma das primeiras perguntas que fizeram para ele foi, cara, como é? Aí ele começou a falar sobre a viagem e o pessoal, não. Como é não trabalhar na IBM? Então, isso era uma coisa que a gente sentia muito na pele. A IBM fazia um trabalho de endomarketing muito grande. Isso envolvia benefícios, recompensas, reconhecimento, desenvolver espírito de equipe. Você se sentia ali num local em que passava pela sua cabeça, cara, eu não vou sair daqui. Porque se eu sair daqui, nenhuma outra empresa é igual aqui. Isso, obviamente, gera uma motivação grande e um espírito de equipe muito grande. Mas o que era interessante nesse contexto? Todo mundo que trabalhava na IBM sabia os valores da IBM. Todo mundo sabia o que a IBM fazia. E, obviamente, sabendo o que a IBM fazia, você sabia quem eram as áreas, quem eram as pessoas, a quem procurar, e você não encontrava nada ali que você pudesse dizer, caramba, eu não tenho entrada nesse departamento. Pra vocês terem uma ideia, eu estava na faculdade ainda, quando eu comecei a trabalhar na IBM, e eu viajava muito a trabalho e ficava até de madrugada na IBM. Eu só consegui terminar minha faculdade graças a dois fatores. Primeiro, muitos professores prestavam serviço para a IBM. Então, quando eu dava de justificativa, poxa, professor, eu faltei a sua aula porque eu estou num projeto na IBM. Não, eu sei como é que é. Tá bom, entrega esse trabalho aqui, faz essa prova aqui, está tudo bem. E o outro fator é porque, mesmo eu perdendo as aulas, por exemplo, tinha uma aula para falar sobre redes de alta velocidade. Eu chegava dentro da IBM e perguntava, quem é o especialista aqui de redes de alta velocidade? É fulano. Eu chegava na baia da pessoa e falava, olha só, eu tenho esse trabalho aqui para entregar, me ajuda? E aí o cara sentava ali comigo e me dava uma aula. Vamos tomar um café. E aí me dava uma aula sobre aquilo, me dava uma bibliografia, me entregava material técnico e eu estudava. Então, eu tinha um autodidatismo que me permitia complementar o trabalho da faculdade. Mas por que eu estou falando isso? Porque o trabalho de cultura era bem forte. Bom, quando eu saí, eu posso dizer que eu não encontrei isso em nenhuma outra empresa que eu trabalhei. Encontrei tentativas, encontrei trabalhos bons de cultura, mas nenhum tão forte quanto o que eu vi dentro da IBM. E aí, o que você vê no mercado? A cultura nada mais é do que uma transmissão dos valores dos donos. Se você está falando de uma empresa muito grande, existe um desafio enorme de fazer essa cultura prevalecer ao longo do tempo e das transformações de mercado. Se você pega no outro oposto uma empresa pequena, a empresa pequena, a cultura é definida pelo dono que está ali no dia a dia. Então, as pessoas começam a espelhar, por exemplo, se numa empresa grande você precisa ter um trabalho de endomarketing para disseminar os valores da empresa, é isso que a gente vai chamar de cultura. Disseminação de valores da empresa. E aí, obviamente, a cultura ela pode ter dois vieses. São os valores da empresa sendo aplicados, e existe uma corrente hoje que acredita que essa visão do dono ela não é somente mais suficiente. Existe uma necessidade também de colaboração das experiências e das pessoas que trabalham. Então, a cultura já é algo mais híbrido. São os valores dos fundadores com os valores de cada pessoa que formam a cultura dinâmica da empresa. Mas, bom, quando essa cultura ela tem um viés de vir da cabeça dos donos, obviamente, o que se espera
numa análise orgânica e sustentável, é de que todas as pessoas que trabalhem na empresa se identifiquem com essa cultura. Agora, quantas pessoas perguntam numa entrevista de emprego, costuma se perguntar muito para o candidato, onde você estudou, quem é você, qual a sua experiência, o que você faz da vida, o que você gosta, o que você faz de hobby. Eu nunca vi um candidato perguntar para a empresa, quais são os valores que vocês acreditam? Como vocês, na empresa, lidam com questões relacionadas a isso, isso e isso? Eu vi um post essa semana no LinkedIn fazendo uma provocação exatamente nesse sentido. Por exemplo, como é que vocês lidam com pessoas portadores de necessidades especiais? Como é que vocês lidam com mulheres? Como é que vocês lidam com pessoas em vulnerabilidade social? Qual é o posicionamento da empresa em relação a isso? Porque isso tem a ver com valores. A cultura vai ser esses valores colocados em prática. Tem muita empresa que escreve, a cultura da empresa é essa, e coloca na parede. E aí isso vira piada de corredor, porque os valores não são aplicados na prática. A cultura só está num folder, na intranet, no material de marketing, mas a prática não é essa. Então, a cultura na prática é aquilo que se executa no dia a dia. É como a empresa se posiciona, por exemplo, o funcionário ficou doente, pegou uma gripe, a gente está com uma crise agora de influenza, o funcionário pegou uma gripe perto do período do fechamento e ficou sem conseguir entregar os resultados dele. Como a empresa lida com isso? Esses são os valores da empresa. Esses valores podem ser departamentais, podem ser setoriais, ou eles podem ser a cultura da empresa como um todo. Se você vê os gerentes dizendo assim, eu já passei por isso na pele, de eu aplicar valores meus numa determinada situação na empresa, e isso entrar em conflito com os valores de outros gerentes. Ah, então eu é que estou errado, eu é que estou fazendo diferente. Mas espera aí, na minha análise, o que eu estava fazendo era ético. Deixa eu dar um exemplo básico. Precisamos cortar aumentos e promoções dos funcionários porque a empresa está cortando custo. Caramba, mas eu tenho um funcionário que a esposa dele está grávida e eu prometi para ele que ia dar uma promoção para ele. Porque, inclusive, se eu não der essa promoção para ele, eu corro o risco de perder ele para o mercado. Porque o mercado está aquecido e ele está recebendo proposta para gerente de projeto. Não, Marcos, a gente não vai promover. Tá bom. Mas, gente, tem uma outra forma da gente cortar custo também. Por exemplo, viagens de gerentes para São Paulo. Eu não sei por que cada gerente tem que ficar num quarto separado. Eu não teria problema nenhum em dividir o quarto com outro gerente. Isso reduziria custo e, pelos meus cálculos aqui, levando em consideração a quantidade de vezes que eu vou para São Paulo no mês, a redução de custo com a minha viagem para São Paulo, eu dou aumento para esse meu funcionário. Porra, Marcos, você está de sacanagem, né? Você está dizendo que eu vou ter que dividir quarto com outro homem agora? Então, isso fala sobre a cultura da empresa. É uma cultura de privilégios. É uma cultura de preferências gerenciais. É uma cultura narcísica de que os gerentes têm que se hospedar nos melhores quartos, nos melhores hotéis 5 estrelas. Mas os funcionários são deixados de lado em última decisão. Isso é uma cultura. Agora, se você for olhar no que essa empresa pregava, o que você vai encontrar lá na parede é outra coisa. Aqui privilegiamos a equidade e pensamos sempre no todo. Você tem uma cultura escrita e uma cultura praticada, completamente diferente. E o que é o clima? Clima é aquilo que se mede no dia a dia. São coisas completamente diferentes. Cultura são valores e práticas esperadas, almejadas para que todo mundo siga e que todo mundo pense de uma maneira parecida, não igual, mas parecida. Existem valores impressos na cultura da empresa que chegam a ser clichê. Aqui privilegiamos a honestidade. Cara, se você precisa escrever isso, tem alguma coisa muito errada nos valores de vocês. Eu fiz consultoria recentemente para uma empresa que sofreu aí, né, o processo da Lava Jato. E é engraçado porque isso está impresso nos valores deles. Aqui somos uma empresa ética com responsabilidade, com transparência e governança. Caraca, vocês precisam reforçar isso. Isso precisa estar claro de que isso é um valor.
Sim, porque você precisa olhar a prática do dia a dia, se isso é feito. Então, a cultura é aquilo que se espera que as pessoas façam. O que é o clima? Clima nada mais é do que como as pessoas sentem o dia a dia da empresa e como as pessoas acreditam que os valores e a cultura estão sendo aplicados. Isso é a pesquisa de clima. Tem empresa que faz pesquisa de clima uma vez por ano. Eu não acho adequado, mas também não é o pior. Tem empresa que nunca faz pesquisa de clima. E aí, de repente, a empresa se depara com pedidos de demissão em massa. A empresa tem uma taxa de turnover, que é as pessoas saírem e irem para o mercado, pedirem demissão. Tem empresas que têm uma taxa média de mercado em torno de 10% a 20%. E aí, de repente, esse número salta para 40%, ele dobra. E aí os gestores ficam assim, o que aconteceu? E muitas das vezes, dentro de um olhar ainda fantasioso e narcísico, a justificativa é que o mercado está contratando. É que o mercado foi agressivo e contratou, mas ninguém leva em consideração que as pessoas já estavam insatisfeitas. Porque ninguém mediu, ninguém perguntou. E aí tem os manuais, né, de gestão. Não sei se eu já falei isso para vocês, eu sou avesso a manual de gestão. Porque eu acho que o manual de gestão funciona bem naquele case daquela empresa, com aqueles valores e com aquelas pessoas. Não significa que vai funcionar na minha. Mas os manuais de gestão, eles vão recomendar que tenha pesquisa de clima anual e feedback anual. E aí isso foi evoluindo para o tal do feedback em quartil, em fechamento de 3 meses, ou feedback mensal. E aí o que acontece? Mês a mês, um gestor chega para você e fala assim, por exemplo, PC, como é que você está se sentindo trabalhando no Startup Rio? Aí o PC começa a falar... Não, vamos pular para a pergunta seguinte. O objetivo é preencher um formulário, não é ouvir o PC. O objetivo não é captar na fala do PC o que ele realmente está sentindo e o que ele realmente almeja para a melhoria do desempenho dele dentro do trabalho. Porque, por via de regra, as pessoas não vão para o trabalho para se vingar do chefe ou do trabalho. Obviamente que existem psicopatas e sociopatas que fazem isso, mas estamos falando de pessoas normais. As pessoas vão para terem um ambiente onde elas possam desempenhar o seu melhor e ser melhor remunerado e reconhecido. Então, quando um funcionário dá uma ideia, ele não está querendo mal para a empresa. O que ele está fazendo é dando uma ideia dentro do nível de experiência que ele tem. Cabe ao gestor receber isso, avaliar a viabilidade e dar um feedback. Então, PC, me fala aí, como é que você se sente trabalhando no Startup Rio? Aí o PC vai dizer, ok, eu vou anotar, PC, e vou avaliar isso e te retorno. Mas, ao mesmo tempo, eu queria também te perguntar algumas coisas, o que pode melhorar e tal. E aí você tem o tal do feedback 180 graus, quando você pergunta para o PC e o PC pergunta para o gestor, e você tem o feedback 360 graus. O gestor para o funcionário para o gestor, o gestor para o subordinado e para os pares e, às vezes, até para clientes externos. E aí você fecha o ciclo 360 graus e você obtém esse feedback para você entender como você está se sentindo e onde você pode melhorar. Isso é uma forma muito mais colaborativa de trabalhar a melhoria. Então, pesquisa de clima, ela vai avaliar como você está se sentindo e como você está em relação aos valores da empresa. Por exemplo, um dos valores da empresa é colaboração. Vamos supor que o PC está fazendo a maioria das atividades dele sozinho. Um gestor iria chegar para o PC e dizer, olha, PC, um dos valores da empresa, na cultura, é que a gente trabalhe um nível de colaboração maior. Olha, tem fulano de tal que está colaborando muito mais. Eu recomendo que você procure essa pessoa, entenda como ela está fazendo isso, ou eu te recomendo um treinamento disso, ou eu posso te mentorar estando mais próximo de você. E aí a gente imprime essa cultura dentro das atividades do teu dia a dia. Se isso deixa de dar match, ou o funcionário está ali só por causa do salário, ou a empresa também é omissa e não sabe explorar o máximo da produtividade dos seus funcionários. Mas, via de regra, o que deveria acontecer é que a gente deveria trabalhar somente onde a cultura da empresa bate com os nossos próprios valores. Lembram que a gente aplicou lá em empreendedorismo com propósito o teste de valores? Então, esse teste de valor ele serve tanto para organizações quanto serve também para aplicação em pessoas. Vocês fizeram um teste.
E aí vocês viram como vocês ficaram. Você pode aplicar esse teste na empresa. Tem o livro chamado Organização Gerida por Valores. Esse é o livro base para isso tudo que eu estou falando aqui. Esse livro mostra o seguinte: você vai trabalhar onde você se identifica, onde os valores são congruentes. E aí, o que o clima vai mostrar? O clima vai mostrar que isso está em harmonia. O clima vai mostrar que as pessoas estão motivadas, que as pessoas estão felizes, que as pessoas estão produtivas. É óbvio que o clima vai ser dinâmico, em funções até de mercado. Se você fizesse uma pesquisa de clima no Startup Rio antes da pandemia, a gente estava extremamente ansioso e esperançoso em relação ao início dessa nova turma do Startup Rio. E aí veio a pandemia, foi tudo para online. Quando começou o lockdown e você fizesse uma pesquisa de clima, a gente estava muito assustado. E agora, como é que vai ser? Lembra disso, PC? E agora, como é que a gente faz? E a gente teve que se adequar rapidamente. Zoom, material e mentoria, e como é que faz, e como é que fica a estrutura. A gente perdeu muitos bons mentores que faziam parte da construção do programa educacional lá, antes da pandemia, porque durante a pandemia o pessoal simplesmente não se adequou ao método. O pessoal simplesmente não conseguiu trabalhar porque a gente foi obrigado a trabalhar de uma forma muito mais colaborativa online. Presencial, provavelmente o que ia acontecer é que cada um ia chegar lá no catete e apresentar seu conteúdo e ir embora. A gente foi obrigado a interagir muito mais entre a gente, para entender onde os conteúdos se interrelacionavam. Então, isso pode-se dizer que é uma cultura prática. A gente nunca parou para escrever uma cultura do Startup Rio. Mas hoje, facilmente, se a gente faz um brainstorm de 30 minutos, a gente sai com palavras-chave ali e atitudes esperadas, porque a gente consegue dizer, o Startup Rio hoje tem uma cultura. Tem uma cultura de transparência, tem uma cultura de colaboração, tem uma cultura de honrar prazo. Isso é uma coisa prática. Então, se alguém chega hoje e fala assim, a cultura do Startup Rio é isso, isso e isso, essa pessoa está tirando da cabeça dela. Ela não está levando em consideração aquilo que realmente é praticado. Então, cultura, se você começa numa startup do início, ela vai começar com os valores dos fundadores. A partir daí, você vai dar uma margem dinâmica para incorporar novas atitudes e novas experiências que não são só vocês. Hoje, a startup de vocês é só uma pessoa, é uma equipe, ou então vocês e mais um ou mais dois. Amanhã ou depois você tem uma equipe de 10. Seria muita pretensão achar que a cultura é só o que você acredita. Não. Você também vai incorporar o que as pessoas vão trazer. Então, você pode definir uma cultura maleável e flexível o suficiente para imprimir os seus valores pessoais enquanto fundador. Vou dar um exemplo. Eu quero abrir uma... Vamos pegar um exemplo do Matteo, que está aqui mais perto e eu estou vendo. O Matteo tem uma ideia de sustentabilidade de energia, principalmente trabalhando com energias renováveis. A pessoa que vai trabalhar na startup do Matteo tem que pensar uma cabeça de sustentabilidade. Porque se essa pessoa entra querendo lucro e querendo obter crescimento rápido, ela deveria trabalhar no mercado financeiro, numa fintech. Ou então ela deveria trabalhar no setor de óleo e gás, que é um setor que, cara, a gente ganha muito dinheiro, suja o planeta, eu não estou nem aí. E se o planeta ficar ruim para os meus netos, até lá eu já morri, que é o pensamento de pessoas imediatistas. Então, a pessoa que vai trabalhar no programa Mais Energia, ela tem que ter em mente o seguinte: eu tenho visão de longo prazo, eu tenho visão de legado para as próximas gerações, eu tenho uma visão de sustentabilidade, eu tenho que compartilhar dos mesmos valores dos fundadores dessa startup. Então, vocês usam a cultura, primeiro, como impressão dos valores que vocês querem, segundo, como critério de seleção. Isso tem que ser olhado na seleção. E vocês têm várias maneiras de medir isso, conversando mesmo, identificando, ou aplicação de teste. Vocês podem aplicar situações reais e perguntar para a pessoa, como você lidaria com isso? Como você resolveria isso? Traz um problema real e pergunta para a pessoa qual a sua opinião sobre isso. Isso diz muito sobre a visão da pessoa e os valores dela pessoais sobre aquele tema específico. Vocês podem até colocar questões em prova de seleção que são pegadinha, mas pegadinha mesmo. Se você se encontra numa situação assim, assim, assado, como você agiria? A pessoa vai descrever o comportamento dela.
E a questão aqui não é certo ou errado. A questão é se a ação dessa pessoa... Por exemplo, como eu aplicaria hoje? Eu colocaria uma questão perguntando para a pessoa o que ela prefere. Investimento de curto prazo ou investimento de médio e longo prazo? Se a pessoa responde para mim investimento de curto prazo, essa pessoa não serve para trabalhar com o que eu acredito hoje. Eu, Marcos. Isso tem a ver com os meus valores atuais. Isso tem a ver com as minhas empresas e como eu trabalho. Não estou dizendo que a pessoa está errada. Ela vai ser muito boa para uma outra empresa que tem um outro conjunto de valores e tem uma outra cultura, mas não serve para a minha cultura. Eu vou olhar e vou falar, obrigado, não deu match. Porque se você coloca essa pessoa para dentro única e exclusivamente pelo currículo, ou porque é a única que apareceu e eu estou precisando contratar rápido, sabe onde isso vai aparecer? Na pesquisa de clima. Quando você perguntar para a pessoa como ela se sente, ou quando você for avaliar se a pessoa tem práticas condizentes com a cultura esperada, não vai bater. Então, cultura é aquilo que você espera, clima é aquilo que você mede. Como é que você sabe que você tem que readequar a cultura? Ou porque a cultura não está gerando produtividade, ou porque na pesquisa de clima a cultura não está sendo seguida. E aí você tem que reavaliar se o problema é a cultura, ou se o problema foi a seleção, ou se o problema é a falta da cultura no dia a dia. Porque cultura, de novo, não é um papel pregado na parede. Cultura é o dia a dia. Cultura é algo que é reforçado em todas as reuniões. Por exemplo, se uma das culturas da empresa é transparência, uma reunião não pode acabar sem ser tratado todos os assuntos polêmicos. Se os valores forem transparência. Porque senão as pessoas saem dali e vão fazer reuniões paralelas, e vai ter conversa de corredor, e vai ter almocinho para conversar no almoço, arranjo político. Então, uma empresa que tem na sua cultura transparência, uma pessoa vai chegar para outra no meio da reunião e vai dizer assim, PC, eu estou percebendo que você está com uma cara amarrada, você tem algo que você quer colocar aqui? Você tem algo a dizer? Tem algo que você gostaria de colaborar? Eu não vou deixar essa percepção que eu estou tendo emocional do PC passar batido. O valor é transparência. Se o valor é transparência, cara, esqueçam. Transparência foi o que trouxe a gente até aqui, o que vai levar a gente para o resultado esperado. Vamos manter isso. Então, a cultura ela é sempre reforçada no dia a dia. Para uma startup, muitos de vocês estão no momento hoje que não tem contratados ainda, mas no plano de crescimento de vocês, vocês vão ter que contratar pessoas. Então, primeira coisa, existe uma cultura definida já entre vocês? Entre os fundadores? Quer dizer, existe uma cultura já na cabeça de vocês? Segundo, como essa cultura ela é compartilhada entre os fundadores? Terceiro, quando vocês crescerem e forem contratar pessoas, vocês vão levar em consideração os critérios de cultura na seleção do candidato? Quarto, como vocês vão garantir que essa cultura está sendo aplicada no dia a dia? E quinto, como vocês vão medir o clima da empresa? Existem autores hoje, principalmente da psicologia positiva, que falam que os fatores que motivam as pessoas hoje em dia não são mais os mesmos que motivavam no passado. No passado você dava salário e benefício. Hoje em dia as pessoas se motivam por outras coisas. Segurança, ambiente de colaboração, ambiente de liberdade de criação, depende, obviamente, do perfil psicoemocional de cada pessoa. Uma pessoa com um perfil mais conservador, ela vai querer trabalhar num ambiente de segurança. CLT, salário, todos os benefícios, previdência privada. Uma pessoa mais inovadora, ela quer trabalhar num ambiente dinâmico. Para uma pessoa que é conservadora, isso é um ambiente caótico. Para uma pessoa que é inovadora, é o contrário. Um ambiente de baia, trabalhando de uniforme, é um ambiente extremamente repressor. A pessoa inovadora, ela vai trabalhar de bermuda, ela vai trabalhar sentada no puff. Ah, cara, hoje eu vou deitar na rede, vou trabalhar deitado na rede. Tem empresas hoje, principalmente empresas de espaço de coworking, que você deita na rede. Tem uma rede. Você deita no sofá, você vai de chinelo. Isso não interfere na produtividade, desde que os valores daquela empresa sejam compatíveis com essa forma de trabalho e que isso não só não atrapalhe, como contribua na produtividade no resultado final. Bom,
Falei demais, então. Primeira pergunta. Ficou alguma dúvida sobre a diferença de cultura e clima? Tranquilo? Então, vamos para as perguntas. Estou vendo aqui que ninguém escreveu no chat. Então, gente, papo de boteco. Abre o microfone aí e manda. Ô, Marcos, eu achei super interessante isso que você falou. E a gente está vivendo um momento muito interessante. Eu não sei se vocês têm acompanhado lá nos Estados Unidos, que agora, depois da pandemia, né, durante muito tempo, muitas empresas demitiram, só demitiram. Agora elas querem contratar. Só que as pessoas não querem mais. Tem muitas pessoas que não querem mais, porque não se identificam mais com aquilo. Trabalhar, porque já que eu estou aqui, eu estou na rotina e isso não me faz pensar, né? E tem aquela música, quando eu paro, eu penso, eu choro, né? Obviamente, quando eu paro, eu penso e reflito se realmente aquilo tem a ver comigo. Então, eles não estão conseguindo contratar. E você passa hoje por... Minha irmã, por exemplo, ela mora lá nos Estados Unidos, né? Ela é VP da HBO. Cara, ela diz que essa parte toda de restaurantes, o pessoal está contratando a borbotão, porque o pessoal não está disposto mais a trabalhar naquela rotina louca de restaurantes, entendeu? Então, os valores das pessoas, elas puderam ter tempo com a pandemia para refletir. E como o governo aporta dinheiro para elas, tá? Elas não querem mais. E aqui eu ouvi de um motorista da Uber, né, do Uber, foi muito gozado, que ele inclusive fez vários cursos no Sebrae e tudo, e ele disse o seguinte: poxa, me mandaram embora e agora me chamaram para me contratar pela metade do salário. Eu disse: não quero isso. Eu prefiro ficar no meu Uber. Entendeu? Por quê? Porque não é por aí. Você não está pelo salário, você está pelo valor da empresa. O que a empresa pode te dar e você retribuir com trabalho, com realização e tudo para a empresa. Então, eu achei muito interessante isso que você falou e me fez refletir justamente nesse momento que a gente está tendo hoje. Bem legal que você trouxe, PC. Esse movimento que está começando a ocorrer nos Estados Unidos, eles já deram um nome para ele. Ele está sendo chamado de a grande renúncia. O que aconteceu? Muitas empresas demitiram ou mandaram as pessoas para casa. Período de recessão econômica, o volume de demanda diminuiu, muitas empresas, e os Estados Unidos, a lei trabalhista ela é muito mais flexível. Você pode mandar a pessoa embora e recontratar de novo. Não tem demissão, não tem essas questões todas que existem no mercado brasileiro. Mas teve também gente que estava trabalhando de home office, e a empresa determinou que todo mundo voltasse. E as pessoas disseram: não vou voltar. Nessas condições, eu não vou voltar. E aí tem uma pesquisa feita pela Ernst Young e pela McKinsey. Eu me debrucei muito durante a pandemia agora sobre pesquisas das mudanças. O que estava acontecendo no mercado? O que estava mudando? E um ponto interessante foi que o perfil de consumo mudou. Uma das primeiras coisas identificáveis bem interessante isso, um número alto, eu não me lembro agora de cabeça o número, mas em torno de 70 e poucos % das pessoas alegaram que estavam dispostas a consumir produtos que nunca consumiram antes. Isso passou a ser chamado de infidelidade do cliente. A taxa de infidelidade do cliente. Significa o seguinte: todas as empresas que tinham um plano de negócios baseado num plano de marketing e retenção de clientes supostamente fiéis, acabou. A gente está falando daquele cliente que gerava o seu MRR, que é o Monthly Revenue, o Monthly Recurrent Revenue, que é a renda recorrente mensal. Aquele cliente que garantia o teu market share e a tua renda recorrente mensal, 70 e poucos % dele foi embora, pulou a janela, foi procurar o vizinho.
O pessoal simplesmente, em termos práticos, significa que aquele sabão em pó que eu sempre comprei, eu comecei a olhar para o outro, por várias questões. E aí a pesquisa continua dizendo o que mudou nos critérios. E aí tem a pesquisa aplicada há 10 anos atrás e a pesquisa aplicada agora. Há 10 anos atrás, as pessoas privilegiavam personalização de produto, preço, prazo de entrega, qualidade e outros itens ali. A pesquisa agora inverteu. Você sabe o que as pessoas estão privilegiando? Sustentabilidade, produtos saudáveis, transparência da empresa. Se a empresa que fabrica aquele produto não é transparente com o mercado, as pessoas param de comprar. Se aquele produto agride o meio ambiente, as pessoas estão parando de comprar. E aí você tem sustentabilidade, transparência, faz bem para a saúde, e aí sim aparece preço. Quarto item. E aí vem prazo, personalização, está em último. Isso significa o seguinte: os valores das pessoas viraram de cabeça para baixo durante a pandemia. As pessoas antes estavam muito preocupadas com um narcisismo capitalista de serem únicas, especiais, reconhecidas e terem produtos exclusivos. Agora, o que as pessoas querem é estar viva, com saúde. O padrão alimentar vai mudar. Por exemplo, itens de moda, de luxo, claro que vai continuar tendo um mercado, que é o mercado das pessoas milionárias, que não estão nem aí para o preço da roupa. Roupa para elas é nada. A pessoa troca o guarda-roupa a cada 3 meses. Mas o cidadão comum que juntava dinheiro para comprar uma roupa de marca, esse mercado acabou. O mercado de classe média e classe média alta de luxo, esse mercado disruptou. Porque essas pessoas não estão mais afim disso. Elas estão afim de outros valores agora. Então, é óbvio que isso vai refletir nas empresas. Imagina uma empresa de 50 anos de mercado baseada num mercado de luxo. Eu tenho uma cliente, uma paciente de psicoterapia, que trabalhou durante muitos anos na Gasterna. E ela era completamente voltada para atender essas pessoas de mercado de luxo. Para vocês terem uma ideia, a venda dela não é uma venda. Não é você entra na loja e compra. Sabe como é o processo de venda na Gasterna? Ela ficava numa sala especial com ar-condicionado, televisão e comidas lá. Para você ficar o dia inteiro bem, relaxado. A hora que entra um cliente, você sai dessa sala especial e você vai fazer tudo com essa pessoa. Você leva essa pessoa para passear pelo Rio. Pra você ter uma ideia, existem clientes da Gasterm que vêm no iate lá no porto. O iate atracou lá no porto, a pessoa vem do iate num carro da Gasterm para ser levado na loja lá em Ipanema para comprar uma joia especial para voltar para o iate. É uma venda completamente relacional, mas é uma venda, óbvio, muito narcisista. É uma venda em que esse vendedor tem que identificar na pessoa o desejo de ter o diamante exclusivo, de ter a peça de coleção, blá, 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 blá. Essa pessoa chega para mim e fala, eu fui demitida, porque a Gasterm fechou a operação, e eu acabei de receber uma proposta para trabalhar na loja da Louis Vuitton no Village Mall. Eu falei, tá, e aí? A resposta da pessoa foi, eu não tenho mais paciência para lidar com esse pessoalzinho milionário. Isso mostra uma mudança de comportamento dessa pessoa em específico. É obviamente que essa mudança de comportamento dela vai refletir quando ela for no mercado, vai refletir quando ela for num restaurante, vai refletir aonde ela vai buscar lazer, por exemplo. Ela era muito acostumada a ir no Clube Med, Promenade de Angra e em resort. Agora ela aluga casa no Airbnb. Então, mudou o perfil de consumo. Se as empresas não olham para isso, e se elas não olham para os valores e para a cultura delas, sabe o que acontece? Obsolescência. Perde mercado. Perde mercado. Então, esse movimento de grande renúncia é porque algumas empresas ainda acreditam que a forma de trabalhar ainda é a mesma. E aí elas estão chegando para os funcionários e falam, voltem para o trabalho. Os funcionários estão dizendo, não vou voltar. Você sabe onde isso está refletindo? As empresas não têm mais funcionário, eles não querem voltar. Aí o que o pessoal faz no primeiro momento? Tá bom, demite, vamos contratar outro. Processo seletivo.
Por exemplo, Wagner, vou te contratar e os benefícios são esses. Aí o Wagner fala, eu tenho que ir para o presencial? Tem. Aí o Wagner fala, não, só trabalho se for home office. Pô, cara, meu antigo funcionário não quer voltar para trabalhar e os novos também não querem voltar para trabalhar. Sabe o que está acontecendo? Está começando a ter um colapso de mão de obra nos Estados Unidos. Está sendo chamado de a grande renúncia, não é à toa, é um movimento sério. Eu acho que ele só não está aparecendo tanto na mídia porque, obviamente, ele tem componentes especulativos financeiros. Mas hoje tem empresas que, se não resolverem esse problema em 2, 3 meses, vão quebrar, porque não tem funcionário para fazer o trabalho. E aí, sabe o que está acontecendo? O RH, hoje, nos Estados Unidos, ele está tendo que se reinventar. Ele está tendo que pensar, cara, o que motiva as pessoas agora, afinal de contas? Isso é uma mudança drástica de cultura. Se a empresa simplesmente quiser manter a cultura antiga, a pesquisa de clima vai mostrar que está todo mundo... Isso vai aparecer em 2 indicadores, clima e produtividade. É engraçado que muito trabalho comportamental que me chamam para fazer em empresa, ele começa pela perda de produtividade. Marcos, eu queria que você fizesse um treinamento aqui para a equipe, porque a equipe está com baixa produtividade. Eu sei que por trás disso tem fatores psicoemocionais, tem fatores de liderança, tem fatores de processos mal feitos, tem até processos de tecnologia errada, falta de inovação, alocação de pessoas em locais, problema de cultura e clima, mas, na verdade, o que a empresa percebe como valor é perda de produtividade e perda de mercado. E é assim que a empresa passa a dar valor. Leonardo levantou a mão. Diga aí, Leonardo. Oi. Quando eu fiz o site da empresa, aí tem aquele negócio dos valores e tal, né? Eu listei lá e eu sou católico praticante. Então, para cada valor, eu coloquei um versículo, alguma coisa, uma frase, e colocava lá qual era a origem, Mateus, tal, Salmo, não sei o quê. E aí eu conversei com os outros companheiros e com os advisors, né, que a gente tem. Em geral, a galera foi contra. Eles falaram, não, porque isso pode passar uma ideia, os contras, e não sei o quê. E, por exemplo, hoje em dia, de uma certa forma, o pessoal que é evangélico está com um estigma assim, meio de enfim, uma série de coisas ruins. E aí ele falou, não, você não deve misturar as coisas e tal, e tal, e tal. Mas como eu sou convicto, eu achei que eu tinha que deixar lá, entendeu? Eu não me arrependo de ter deixado lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que eles acham que é inadequado? Pelo que eles falavam coisas assim, por exemplo, quem não é católico ou quem não é cristão, né? Poderia gerar uma certa aversão àquilo. Ou então a pessoa achar que o fato de você colocar aquela mensagem, você seria uma pessoa conservadora ou de uma certa forma... Deixa eu entender, a mensagem que eles estão passando para você é não seja você? Exatamente. Isso me mostra outros valores sobre essas pessoas. Eu confio mais em você do que neles. Porque você tem coragem de se posicionar e falar seus próprios valores. Essas pessoas, então, o que vocês estão me dizendo é que tudo que vocês falam é marketing. Tudo que vocês falam tem um viés ideológico de passar para mim uma imagem para captar cliente. Eu não sei quem são vocês. Então, eu, Marcos, não faço negócio com quem eu não conheço. Mas, bom, a questão toda aí é, primeiro, você tem que entender o impacto disso e a abrangência desse impacto. Vamos lá. Quando você escolhe colocar valores religiosos, que são valores seus, você tem que levar em consideração que, por exemplo, eu vou sair do viés religioso. Por exemplo, eu hoje estou com uma camisa, sei lá que cor é essa. As mulheres, por favor, me ajudem, porque homens só sabem dizer que é verde claro. Vocês provavelmente sabem o nome dessa cor, eu não tenho a mínima ideia. É verde o quê? Verde água? Sei lá o que é verde piscina. Enfim, tem gente que vai olhar para essa camisa e vai dizer, eu não gosto dessa camisa. Tudo bem? É a preferência da pessoa, é a minha preferência. A pessoa pode não fazer negócio comigo única e exclusivamente porque ela não confia em pessoas de camisa verde.
E não está errado. É a preferência dela. Ela poderia dizer que não faz negócio com careca, ela poderia dizer que não faz negócio com pessoas morenas, ela pode dizer que não faz negócio online, enfim, uma série de coisas. É a preferência da pessoa. Se você está procurando, a tua startup é de quê mesmo? A gente tem uma plataforma de blockchain para a área de saúde. Tá. E aonde isso vai refletir no teu trabalho de blockchain? Aonde? Não, porque, por exemplo, eu falo lá em responsabilidade social, tá certo? Então, eu escrevo lá que isso é um valor nosso, Uhum. e embaixo eu coloco assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, eu tenho um valor e eu faço uma adendo, um comentário, que é o comentário que é a questão religiosa. Quer dizer, então, eu estou dando uma coisa e estou dando um exemplo de como aquilo é executado, entendeu? Tá. Eu diria que o risco seu aí são pessoas que não gostam de religião ou de versículos não fazerem negócio com vocês só por causa disso. Porque a camisa do Marcos é verde. E eu não posso fazer nada a respeito disso. Se eu vejo que o teu serviço é bom e eu me identifico com como vocês estão apresentando o serviço, aquele versículo que está escrito ali, para mim, ele vai passar transparente. Porque o que eu estou buscando é uma solução de blockchain aplicada à saúde. Não é alguém que acredita ou não na Bíblia, ou professa isso ou aquilo, entende? Uma pessoa que pega um versículo como um critério de seleção é uma pessoa que já está buscando algo para dizer não. Essa pessoa já ia dizer não por qualquer motivo, porque tua empresa é na Zona Norte ou na Zona Sul, porque você é uma startup ou é um MEI, porque você é isso ou é aquilo. O fator religioso aí, ele não importa na qualidade do serviço. Agora, você tem que levar em consideração um risco que é real. Existem pessoas que não gostam disso. Você poderia não falar de religião, você poderia colocar sei lá, uma frase de um filósofo. Tem pessoas que não gostam de filósofos. Você poderia colocar uma música, tem pessoa que acha que música não tem nada a ver com empresa. Entende? Você poderia fazer um site cor-de-rosa, preto, vermelho, não importa. A pessoa pode não se identificar com a cor do logo da tua empresa. Com o que o logo da empresa transmite, com o nome da empresa. Eu já vi gente escolher a empresa pelo nome, não pelo produto ou serviço que a empresa oferece. O problema não está no que você colocou no site, o problema está no perfil de consumidor. Agora, uma coisa que é óbvia é, as pessoas que também acreditam nos mesmos valores que você vão se identificar com o teu negócio. E aí o que você tem que levar em consideração, sim, isso pode afastar cliente. Sim. Ao mesmo tempo em que isso pode atrair. E aí eu te faço a pergunta, o que é mais fácil? Atrair cliente de nicho ou afastar cliente genérico indeciso? Ou melhor, a pergunta não é o que é mais fácil, é o que é melhor. Eu pensei o seguinte, olha, eu vou fazer o que eu acredito e pronto, o resto que se dane. Uma vez um funcionário meu, ele falou para mim, Marcos, tem uma loja de fábrica de camisa social ali na suburbana. Eu falei, é mesmo? E as camisas são muito boas e um preço bom e tal. Eu falei, tá, o dia que a gente estiver ali pela Zona Norte, num cliente, me leva lá para conhecer. Aí ele me levou. Esse funcionário meu, ele era da Igreja Universal e é uma loja que faz as camisas dos pastores da Igreja Universal. Ela fica em frente à Igreja Universal, do outro lado da rua. E aí eu entrei. E aí, quando eu entrei, os vendedores me tratando como pastor. Não, então, pastor, e não sei o quê, não sei o quê. Eu achei interessante e curioso, porque parece que eles estão trabalhando só com um nicho. O nicho das pessoas que frequentam aquela igreja. Não, cara, eu vim aqui porque a qualidade da camisa de vocês me foi recomendada. Mas eu não sou pastor. Entende? Se você vai trabalhar com um nicho específico, a tua linguagem vai ser toda para aquele nicho. E aí é uma escolha estratégica. Esse nicho tem que ter um tamanho que justifique a sua decisão estratégica. Se você quer trabalhar somente com pessoas católicas que acreditam na Bíblia, é uma decisão única e exclusivamente sua. E ninguém de marketing tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso.
A pergunta que eu, como mentor, iria fazer para você é: você sabe o tamanho desse mercado potencial? Pessoas católicas que são da área de saúde e querem soluções em blockchain? Não faço ideia. Se você me disser que o tamanho do mercado de pessoas da área de saúde em blockchain que não gostam de versículos, aí eu vou te dizer, Leonardo, é melhor você trocar. É melhor você trocar porque o mercado está todo dizendo ao contrário. Eu, se fosse você, eu tiraria essas frases daí. Agora, você não sabe. O que você pode fazer para bancar essa sua decisão estratégica é se embasar em números. Por exemplo, você pode pegar o próprio processo que a gente estuda tanto aqui. Cara, pega 5 clientes de confiança e pergunta para eles. Vem cá, lê isso aqui. O que você sente? Faz pesquisa de clima com o cliente. O que você acha disso? Se 5 clientes te derem um feedback negativo, tira. Se 5 clientes disserem, cara, nem reparei, deixa. Simples assim. O problema, Marcos, é que nós estamos vivendo tempos muito, muito complicados, com uma geração que está vindo aí, né, que está trabalhando um linguajar completamente surreal, né, onde todo o linguajar tem um viés racista, homofóbico, e isso está tornando a sociedade medrosa, né, no sentido de colocar palavras. Eu tenho visto que tem uma amiga minha que trabalha numa empresa, vou até dizer, na Shell, né, que foi uma empresa que eu já trabalhei também. Ela estava com o pessoal num almoço e o tempo estava escurecendo, né? E ela disse assim, normalmente, poxa, caramba, estou preocupado porque a coisa aqui está ficando preta, né? Com relação ao clima, e ela foi execrada por causa dessa frase. Então, essas coisas que a gente coloca, quando o Léo colocou isso, as pessoas começam a interpretar não, que isso pode gerar uma coisa... Caramba, fica impossível de você... Eu concordo plenamente com o que você disse. Né? Faz a pesquisa, né? Vê com os seus consumidores se eles se sentem agredidos ou não, né? Com aquele linguajar católico, ou com um linguajar, olha, aqui nós não denegrimos a imagem de ninguém. Poxa, e o cara disse, não, denegrir tem a ver com negro, e você não pode. Eu disse, não, denegrir vem de denegrare, né? Uma mancha. Então, essas coisas é muito complicado, mas eu entendo o que o Léo colocou e o que o pessoal falou, porque existem uma preocupação de linguajar que está sendo absurdo com essa nova geração que está vindo aí. Entendeu, Wagner? A questão, então, basicamente você tem valores. E você quis passar esses valores no marketing da empresa. O que você precisa avaliar como uma gestão de risco é o quanto isso interfere no teu negócio. Mas você precisa avaliar isso no go-to-market e não com achismo de opinião preconceituosa de pessoas A ou B. Você precisa perguntar para o cliente. Porque, por exemplo, você pode pegar um mercado de nicho sem saber. Pessoas podem procurar você e dizer, me identifiquei com o que estava escrito no site. Eu hoje estava selecionando 3 empresas de saúde. Quando eu olhei a sua e vi que era em blockchain, eu confesso que eu estava até meio receoso de trabalhar com blockchain, mas quando eu vi você colocando ali um versículo, eu falei, eu estou trabalhando com uma pessoa que tem os mesmos valores que eu. Isso pode ser captação de cliente. Isso pode ser critério de captação de cliente. Você precisa descobrir isso. Você precisa descobrir se isso é real. E aí você banca isso como estratégia sua. Eu acho interessante hoje que tem pessoas, gente, não vamos comprar mais os produtos dessa empresa. Às vezes eu fico pensando, aquele pessoalzinho ali que disse que não vai comprar, quantos por cento eles são do market share da empresa? Porque se eles forem menos de 1%, não vai fazer nem pauta da reunião gerencial. Tem um pessoal lá fazendo um monte de post dizendo que não vai comprar. Espera aí, mas esse produto não é para aquele público.
Esse produto não é para aquele público. Então, a gente tem que olhar também que tem um pouco de sensacionalismo hoje no mercado e o que importa mesmo é a opinião dos clientes potenciais. São duas coisas. Ferir leis e regulamentações vigentes, ser ético com seus próprios valores e dos seus clientes e perguntar se os clientes se incomodam. Se isso aqui estiver congruente, o resto sempre vai existir. E aí eu vou aproveitar para fechar esse tema, essa pergunta sua, falando exatamente isso. Já que você está colocando o versículo e tal, cara, nem Jesus agradou todo mundo. Se ele agradasse todo mundo, não tinham cancelado ele na cruz. Então, cara, relaxa com o teu site. Você vai perguntar para os clientes se incomoda eles. Se isso aí estiver fazendo você perder negócio, guarda esse valor para você. Porque realmente, assim, agora vamos para a parte lógica racional. Isso muda alguma coisa no que a tua empresa faz? Não. Você botou ali só como uma mera preferência. Avalia se isso faz diferença ou não. Só isso. Ah, mas é a cultura de uma empresa cristã? Que seja. Qual o problema? Qual é a diferença entre você escrever um versículo no site e ter um santo na frente da entrada da empresa? Um crucifixo? Quantas empresas você entra e na portaria ali na entrada da empresa, principalmente galpões, fábricas, tem um altarzinho ali, né? Tem um púlpitozinho com uma imagem ali. Escritório de judeu sempre tem uma coisinha que eu não sei como é que chama aquilo na porta, né? Tem preso assim, eu não sei como é que chama aquilo, mas enfim, meio que para indicar, eu sou judeu e tal. Exatamente. E qual o problema? Nenhum. O que eu estou preocupado é se eles vão fazer o serviço que propuseram para mim com qualidade. Posso interromper rapidinho só para dar uma palavrinha aqui com o Léo, que eu fiz uma pesquisa durante a primeira fase e na minha pesquisa na nossa pesquisa a gente perguntava qual era a religião do respondente. E, Léo, só para você ter uma base aí, 29% respondeu que é católico. Tinha quase 100 pessoas. Tá certo que é um pequeno recorte ali, mas é bom para dar uma balizada. Até me surpreendeu, achei que fosse 70% católico, não, foi 29% católico e 17% de cristão evangélico. Só para você poder se balizar. Depois, se você quiser, eu te passo essa pesquisa. Esse pequeno recorte aí que a gente fez. E aí, se a gente for para esse viés, a gente vai começar a trazer para os nossos valores e cultura da empresa os nossos medos. Como será que as pessoas vão aceitar os meus valores dentro do marketing da empresa? Cara, aí você nem abre um negócio. Ou você, no máximo, vai ser um negócio fake, porque não é você. Aí isso vai aparecer lá na frente, na tua terapia. Não estou feliz com o meu trabalho. Peraí, mas você é o dono. Foi você que criou ele. Mas eu não estou feliz com o que eu criei. É óbvio, não é você. Você criou algo que você mesmo não se identifica. Beleza? O Wagner tem uma pergunta e depois tem o Mateu. Na verdade, eu queria retomar o assunto anterior que o Marcos estava falando, mas que o PC também levantou, que era essa questão que você nomeou, né? Diz que é o que está sendo chamado da grande renúncia. Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, porque me parece que ainda não está bem claro todas as motivações de todos os lados. A gente está vendo, por exemplo, todo mundo aqui provavelmente deve estar tendo dificuldade justamente de contratar mão de obra, desenvolvedor. Está em crise no mundo todo, não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil. Eu conheço pessoas na Rússia que está tendo problema de análise de TI e vários lugares. Parece que isso é geral e não só em TI, em outras áreas, outras profissões. Tá? E já vi várias explicações. O que realmente me faz coçar a cabeça é o seguinte, do que as pessoas estão vivendo. Porque aonde essas pessoas estão? Quer dizer, como é que... Está muito estranho o mundo. De repente, a gente tem uma pandemia, todo mundo fica sem emprego, todo mundo fica sem baixa renda. De repente, tem uma retomada e não tem mais ninguém para trabalhar. A mão de obra desapareceu e as pessoas estão vivendo de quê? Onde que elas estão? Então, eu não tenho a menor ideia. A minha pergunta é se vocês têm algum palpite do que está acontecendo de uma forma mais detalhada, porque eu estou perdidão. Tá, vamos lá. Vamos falar de Brasil, que é uma coisa que eu estou acompanhando mais de perto. O número de MEI cresceu.
Do que as pessoas estão vivendo? As pessoas estão empreendendo. A taxa de empreendedorismo está crescendo absurdamente. Quando eu apresentei para vocês lá no Empreendedorismo com Propósito, no ano passado, eu falei que empreender era o quarto sonho do brasileiro. A pesquisa atual já mostrou que empreender é o segundo sonho. Casa própria ainda continua sendo o primeiro, mas é o segundo sonho. Então, a gente tem uma tendência no mercado das pessoas começarem a abandonar carreiras corporativas e começarem a empreender e serem autônomas. Isso vai gerar um outro movimento a reboque que já está começando no Brasil, que é a flexibilização das leis trabalhistas. A gente tem um viés ainda muito socialista, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista do assistencialismo. A empresa paga meu FGTS. Cara, pelo amor de Deus, não! O dinheiro que a empresa paga INSS e FGTS é seu. Só que eles pegam esse dinheiro, colocam numa aplicação de longo prazo que gera de juros uma coisa ridícula, que se você pegasse esse dinheiro na tua mão, você aplicaria e ganharia mais. Então, cara, dane-se o FGTS, eu quero pegar esse dinheiro e investir da forma que eu quiser. Por exemplo, a maior parte da minha carreira, eu acho que, sei lá, vou chutar, 70% da minha carreira eu fui PJ. Era opção minha. Não quero ser CLT. Ah, Marcos, a gente vai te pagar aqui um salário, sei lá, há 10 anos atrás. A gente vai te pagar um salário de 10 mil. Não, eu quero que me dê 20 como PJ. E deixa que eu me viro. Eu contrato meu plano de saúde, eu contrato minha previdência privada, eu faço as minhas aplicações, eu me viro. Eu tive uma experiência parecida. Quando eu trabalhei na Petrobras há alguns anos, concursado, e quando eu entrei, eu tinha uma mentalidade do tipo, não, quero meu dinheiro, não quero o governo decidindo por mim o que vai fazer com o meu dinheiro. Aí, na hora de assinar o contrato, olha, aqui está esse termo aqui, você tem que assinar, é a sua opção pelo INSS. Eu falei, eu quero optar por não descontar o INSS, eu mesmo vou cuidar da minha vida. Não, você não pode fazer essa opção. Eu falei, como assim? É uma opção ou não é uma opção? Não, se você optar não coisa, a gente não vai contratar você. Então não é uma opção, né? Fui lá, assinei o negócio, né? É uma opção compulsória. Exato. Mas então, o que vai acontecer? Assim, minha aposta, flexibilização de contratações. As empresas vão começar a contratar pessoas 2 vezes por semana. Eu estou te contratando para vir aqui 2 vezes por semana. Ou eu estou te contratando por entregável. Eu não quero nem que você venha aqui, eu quero que você me entregue isso no final de toda semana. Cara, mas peraí, como é que isso vai ser gerenciado? Peraí, gente. A gente está trabalhando hoje dentro de modelos ágeis. A gente está trabalhando hoje dentro de modelos de sprint. Cara, é ferramenta online, Gira, Kanban, Trello, acompanhando entregável, reunião de daily de 15 minutos no início do dia, 15 minutos no final do dia, acompanhamento de to-do durante a semana, entregável e dinheiro na conta. Para mim, as características dos trabalhos de produtividade que não requerem atividades braçais vai toda para trabalho remoto, produtivo, baseado em desenvolvimento ágil. Esse, para mim, é o futuro do trabalho. Obviamente que Estados Unidos vai encabeçar isso, né? A gente vai ver esse fenômeno muito mais por lá. Aqui, eu acho que isso ainda demora por causa de mentalidade do brasileiro, mas esse é o futuro. As empresas que estão pensando ainda em ter o funcionário com um crachá, sentado numa baia, essas empresas vão ter que repensar. Vou dar exemplo que eu estou vivenciando agora na prática. As empresas estão perdendo mercado para concorrentes. E aí o pessoal vira e fala o que o concorrente está fazendo. E aí, quando você vai fazer uma análise de inteligência de mercado, você descobre que o concorrente é ágil, está trabalhando com equipe remota, tem uma redução de custo imensa, consegue entregar as coisas muito mais rápido através de automação e fazendo inovação aberta com startup. Aí a empresa tradicional, com escritório, com baia, com área de desenvolvimento interno, olha para mim e fala, Marcos, o que eu faço? Cara, você precisa de um projeto de transformação. O último, mais um depoimento, né? O último emprego relacionado, isso que você está falando, o último emprego que eu tive foi uma empresa de TI de Brasília. Eu era gerente de marketing, mas ficava na mesma sala do que a galera do desenvolvimento. E eu era o cara sênior da empresa, a galera tudo jovem. Cara, no máximo, o pessoal trabalhava 4 horas por dia, de um expediente de 8. No máximo, estourando.
Era voação o dia inteiro. Tinha serviço pra caramba, mas a maior parte do tempo era jogando videogame, rede social, era WhatsApp. Ninguém voava, mas voava muito. Era 4 horas de produtividade no máximo por dia, com carteira assinada, lá. E eu ficava pensando do ponto de vista de um empregador, né? E, cara, se eu fosse contratar, eu não sei se eu ia querer esses caras na minha empresa. 8 horas por dia. Sim, respondendo a pergunta, então. Cara, eu acho que o empreendedorismo vai aumentar. Empreendedorismo aumentar não significa que vai acabar trabalho. Pelo contrário, eu acho que a gente tem uma tendência agora, o mercado de corporate venture capital, ele está crescendo absurdamente. Para vocês terem uma ideia, do ano passado para esse ano ele cresceu 313%. Ou seja, grandes empresas estão contratando startup a rodo. Isso gera uma oportunidade imensa para vocês, porque muitos de vocês estão trabalhando somente solução B2C, mas vocês não estão olhando o potencial de trabalhar solução B2B. E um outro aspecto é o risco de vocês serem incorporados e destruídos por uma grande corporação. Você tem um risco e uma oportunidade, mas a tendência é que as empresas grandes vão começar a flexibilizar as coisas com startup. Então, para onde vai a mão de obra? A empresa grande vai demitir e vai contratar startup. Essas pessoas vão começar a empreender e vão ou começar a ser empreendedores autônomos, ou vão começar a ser autônomos, ou vão começar a abrir startups, que vão prestar serviço para grandes empresas. Então, a lógica que a gente viu no final da década de 90 e início dos anos 2000, da terceirização, eu diria que ela vai aumentar agora, só que de uma forma muito mais flexível, porque antigamente a terceirização ainda era CLT, prestando serviço para quem trabalhou dentro da Petrobras sabe o que era. Cerca de 70% da força de trabalho Petrobras era terceirizado. Petroleiro mesmo era menos de 30%. Eu fui terceirizado dentro da Petrobras e todo mundo sabe, isso é um fato, que o terceirizado trabalhava por 3 contratados. O contratado, na verdade, ele ficava muito mais em função de supervisão, auditoria e acompanhamento. Mas quem fazia os trabalhos de entrega eram os terceirizados. Mas, enfim, esse mercado vai mudar. Agora não vai haver mais terceirização, vai haver contratação de produtos prontos, de empresas inovadoras e independentes. Então, uma empresa ela não vai ter mais uma área de pesquisa e desenvolvimento, ela vai ter um pool de startups num espaço de coworking bancado por ela. Se vocês acham que isso é utopia, isso já existe. O nome disso chama-se InovaBrá e Cubo Itaú. Ah, mas o Itaú está investindo no ecossistema de inovação. Mentira. O que o Itaú está fazendo é botando todo mundo num prédio para fazer inovação de graça para eles. De graça não, porque eles têm que manter o prédio funcionando. Mas é um custo muito mais barato do que manter uma área de pesquisa e desenvolvimento. Você atrai a startup, ajuda a startup a acelerar. Se a solução dela faz sentido, você usa internamente a um custo muito menor do que se você contrataria no mercado, ainda ajuda a startup a crescer e cria um fundo de corporate venture capital onde você ainda é sócio da startup. E se ela crescer e virar unicórnio, a holding do Itaú ainda ganha dinheiro. Olha que sacada genial. Então, muitos ecossistemas de inovação são apostas das grandes empresas. O que vai acontecer num determinado momento é que grandes empresas que produziam produtos finais, sabe o que elas vão se transformar? Numa holding financeira. Ah, Marcos, isso aí é muito utopia. Gente, esse é o modelo de negócio dos Estados Unidos. Estados Unidos não fabrica nada. Se vocês lerem pesquisas, as fábricas aquela região do centro-oeste dos Estados Unidos, que era uma região próspera de grandes fábricas, é uma região que colapsou, com índice de pobreza altíssimo, que principalmente são essas áreas que votam no extremismo de extrema-direita nos Estados Unidos, que promete a retomada do crescimento. Cara, esse discurso de retomada do crescimento, isso é de uma idiotice ideológica imensa, que não se fundamenta mais no mundo globalizado. Você não tem como concorrer com um produto que é fabricado na China que custa 1 centavo para produzir. Não vou entrar no mérito social que o cara na China trabalha em troca de um prato de comida, porque isso é uma realidade deles. Mas eu estou falando de insumo. Insumo. Mão de obra de programação, a gente sabe, mão de obra de programação israelense e indiana é muito mais barata e com muito mais qualidade do que em qualquer outro lugar do mundo. Não é à toa que as principais fábricas de software estão lá.
A produção dos iPhones, que as pessoas gastam 10 mil reais para comprar, é fabricado por uma pessoa que mora numa casa com 20, 30 pessoas da mesma família na China. Tem documentários que falam sobre isso. Esse é um mundo globalizado que a gente vive. Agora, você tem que levar em consideração também que um país com superpopulação como a China, se a pessoa não trabalhar por um prato de comida, ela morre de fome. Porque é ou trabalhar numa fábrica ou ser da agricultura e plantar para sobreviver. Então, é uma realidade social de um país. O que a gente está falando a mão de obra está mudando. O que os Estados Unidos hoje faz, basicamente, eles são um mercado de capitais. Eles têm participação de ações em empresas que estão dispersas pelo mundo. Os escritórios das sedes são nos Estados Unidos, mas as fábricas de software, as fábricas de equipamento, as fábricas de componentes, está tudo descentralizado. Esse fenômeno vai começar a acontecer no Brasil também. Por exemplo, existem regiões... Aí, olha como o macro se espelha no micro. O que está começando a acontecer agora? As pessoas não estão saindo dos grandes centros. O centro do Rio de Janeiro está praticamente morto. 60% a 50% dos imóveis do centro do Rio estão vazios. O mercado imobiliário do centro do Rio quebrou. Tanto que a proposta da prefeitura agora é trabalhar ele como residência. É transformar o centro do Rio em área residencial. Ele vai ser de economia mista. Vai ter um decreto que vai derrubar a obrigatoriedade do prédio ser só comercial, vai ter retrofit nos prédios. Isso está no plano diretor da prefeitura, tá? Não estou dizendo coisa da minha cabeça, não. Cara, então, onde é que as pessoas vão trabalhar? As pessoas vão trabalhar de locais híbridos. As pessoas vão trabalhar de locais próximos de onde moram. As pessoas vão descentralizar. As pessoas estão começando a migrar para áreas de periferia, área serrana, área de região dos lagos. Então, olha o que está acontecendo. Você está saindo de um movimento centralizado e descentralizando. As empresas vão passar pelo mesmo fenômeno. Elas vão descentralizar o funcionário CLT para um modelo de prestação de serviço. Então, para onde vão as pessoas? Cara, olha só. Primeiro é o seguinte, você tem que pensar em engenharia de produção. A empresa precisa produzir, precisa de mão de obra para produzir. As pessoas não estão aceitando mais as condições, mas a empresa precisa produzir. O que a empresa vai ter que inventar? Uma maneira inovadora de remunerar. E o que a pessoa vai fazer? Vai inventar uma maneira inovadora, dentro dos próprios valores dela, de trabalhar e receber por isso. Então, cara, o que vai acontecer é que as pessoas agora têm uma matéria na revista, se não me engano, Você S.A., de 2 meses atrás, chama-se a multiprofissão. As pessoas agora vão ter 4, 5 profissões. E aquela perguntinha irônica que se fazia antigamente, como você consegue? Cara, eu consigo porque eu não trabalho 40 horas. Eu trabalho 10 horas em uma, 20 horas na outra. Ah, mas isso é possível? Espera aí, os consultores já vivem assim há anos. Quem trabalha em conselho de administração de empresa ganha 20, 30 mil reais para ser conselheiro de 4, 5, 6 empresas. E só precisa aparecer lá 2 vezes por mês. Claro, tem um trabalho de acompanhar mercado, acompanhar a tendência de mercado, ler o relatório da empresa, ler os indicadores, se antenar, mas o trabalho físico mesmo é participar de 1, 2 reuniões por mês. E aí você pensa, o que esse cara está fazendo? Ele é um microempreendedor, ele é um autônomo, ele trabalha por conta própria e ele se relaciona com os locais onde a mão de obra dele é requisitada. Esse é o mercado. Espera aí, mas o que eu faço hoje sentado numa mesa. Mas espera aí, e se eu desenvolver um aplicativo e isso que eu faço pudesse ser escalado exponencialmente através de uma solução digitalizada? Você acabou de criar uma startup. Por exemplo, tem uma empresa que o cara tem que ir lá e fazer uma determinada... Vamos pegar o exemplo da Carbonair. O pessoal da Carbonair está aí? Tá ou não? Acho que não, né? O que é a solução da Carbonair? Eu lembro quando eu fiz mentoria, eu perguntei, como é que as empresas fazem a medição de CO2 no ar da empresa? O cara vai lá e mede na mão. Cara, peraí, e se eu desenvolver um aplicativo que faz isso automaticamente? Sabe o que acontece? Você tem um número X de pessoas que têm essa função que são demitidas. E aí o que acontece com esse mercado? Esse mercado digitaliza. Vocês que estão aqui trabalhando com startup, vocês estão um passo à frente.
Porque vocês já estão pensando... Primeiro, vocês não estão com esse medinho de ser demitido, vocês não estão com esse medinho de perder o emprego e os benefícios trabalhistas e o FGTS, vocês já estão investindo em algo promissor, que é a digitalização de serviços e produtos, e vocês só têm que pensar agora no market fit adequado. Agora, essa mudança de mercado ela não vai afetar vocês, pelo contrário, ela vai afetar positivamente. Se vocês criarem produtos e serviços inovadores que resolvem problemas reais do mercado, vocês só precisam ficar atentos para a mudança dinâmica desse mercado. Do contrário, vocês têm que fazer outras preocupações. Como é que eu faço minha empresa crescer? Como é que eu engajo as pessoas na minha cultura? Como é que eu mantenho o clima da empresa para ela continuar sendo produtiva? Eu acho que essa é uma preocupação muito mais para um debate de quem é CLT. Cara, o que vai ser o amanhã? Para a gente que está trabalhando em inovação, cara, não tem aquela brincadeira, né? Eu quero mais que o mundo acabe em morro para eu morrer encostado. Cara, eu quero mais que o mercado colapse em obsolescência, porque eu trabalho com inovação. Se alguém chegar para mim e falar assim, Marcos, eu como líder não consigo me transformar, ótimo, vamos fazer terapia, me preparei para isso. Ah, Marcos, eu não consigo implementar práticas de gestão na minha equipe. Vamos lá, eu estou trabalhando liderança ágil, eu posso te ajudar. Marcos, eu não consigo inovar no meu mercado. Beleza, eu faço consultoria em inovação, eu posso te ajudar. Eu estou adorando que o mercado está mudando. Eu estou adorando que o mercado está mudando. Adorando. Cada vez que eu vejo um relatório dizendo o mundo é bunny, VUCA, sei lá o quê, e tudo vai acabar, aqueles relatórios apocalípticos, quem não fizer isso não existirá daqui a 10 anos. Eu adoro esses relatórios. Adoro. Porque as pessoas leem e ficam desesperadas. E aí elas têm a possibilidade de procurar ajuda para se transformar. Gente, se você olhar para as principais pandemias que tiveram no passado, houveram mudanças significativas no mundo num período de 1 a 5 anos pós-pandemia. Vocês terem uma ideia, na peste negra, criou-se uma nova classe social, a burguesia. Sabe o que aconteceu com a burguesia? Eles só derrubaram o feudalismo, cortaram a cabeça dos reis e dos patrões lá, criaram a queda da Bastilha, a revolta da Revolução Francesa, criaram o iluminismo, novos ideais surgiram, e aí gerou a Constituição, o livre mercado e o neoliberalismo e o capitalismo começou ali. Só isso. No Brasil, depois da gripe espanhola, criou-se o Ministério da Saúde, que não existia. Então, gente, a gente está falando de mudanças que a gente está vivendo. O que vocês estão presenciando hoje é uma mudança de mercado. O que a gente está debatendo aqui hoje é como é que se define uma cultura. Cultura é aquilo que você acredita como valor seu e você espera que os seus funcionários também agreguem valor. Não só sigam, porque isso é uma mentalidade limitada. Eu só vou contratar gente que pense igual a mim. E aí eu trago a frase de Henry Ford. Se 2 pessoas numa empresa pensam igual, uma é desnecessária. As pessoas têm que se complementar e não pensar igual. Então, você não vai contratar pessoas que pensam igual a você. Ah, eu vou fazer entrevista. Vem cá, você gosta de versículo? Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia, está contratado. Você tem os mesmos valores que eu, cara. É óbvio que não é isso. Não se trata disso. Eu quero pessoas que agreguem. Até para você criar um ambiente de diversidade. As pessoas precisam ser diversas para poder entenderem as dinâmicas do mercado. O que eu lamento hoje é que isso está sendo feito no mercado de forma impositiva. E aí o que eu estou ouvindo é algumas coisas absurdas. Eu estou ouvindo de gestores. É aquela coisa que se diz em reunião, mas que nunca vai aparecer na mídia. Eu ouço em reunião gerencial hoje de que precisamos ter um negro e uma mulher como gerente, só para poder fazer marketing no mercado. Eu estou falando de realidade, gente. Realidade. Eu conversei com uma empresa semana passada que tem uma diretora que é super improdutiva. E eu perguntei, por que vocês não demitem ela? Porque a gente precisa ter uma diretora no meio de um monte de homem. A gente simplesmente colocou ela numa função que ela não precisa produzir muito e ela está ali só com cargo de fachada para fazer marketing. Aí ela faz parte de mulheres
gestoras, ela dá palestra, leva o nome... Sério, eu estou falando realidade, gente. Estou falando realidade. Essa pauta está sendo colocada como marketing. Não tem a ver com representatividade e inclusão de verdade. Está sendo feita como marketing. E aí você tem algumas empresas que estão partindo para lacração. Eu vou mostrar que eu sou uma empresa cool, que estou alinhada aos critérios de diversidade, eu falo todas, e aí eu acho que com isso eu vou conquistar mais clientes. Eu acho interessante porque todo mundo que está investindo nesse marketing está investindo, o PC falou aí de uma geração agora, né? Gente, essa geração não tem dinheiro ainda. Você quer fazer marketing para essa geração? Faz quando eles tiverem 18 anos, 19, 20 e forem economicamente ativos. Eles não são, eles vivem de mesada. Eles são caracterizados hoje como uma geração nem. Nem estuda, nem trabalha, nem produz nada. E nem tem dinheiro. Então, para que fazer marketing para esse pessoal, gente? Deixa eles reclamarem. Quem está comprando as coisas hoje são as pessoas economicamente ativas. Mas, enfim, a gente vive num mundo de marketing. A gente vive num mundo engajado. Então, essa questão de valores hoje tem muito a ver com isso. Por exemplo, algumas empresas têm valores tradicionais e conservadores. E elas vão encontrar no mercado um nicho que é tradicional e conservador como elas. Por exemplo, eu, com o meu discurso, eu considero que eu tenho um discurso crítico, contundente, mas eu não ofendo ninguém. Mas eu também não fico me segurando para falar verdades que eu acredito. Nem todo mundo vai se identificar com isso. Tem pessoas que vão me odiar. Tem pessoas que vão preencher formulário de feedback e vai falar, não gosto do Marcos. Tudo bem. Tudo bem. Agora, eu tenho um nicho de mercado. Eu tenho um nicho de mercado de pessoas que querem realmente ouvir a verdade e se transformar. Que, para minha felicidade, ainda é um nicho interessante. Não é a totalidade, mas é um nicho interessante e que me dá muito prazer trabalhar com pessoas que querem resultados reais. Porque você cria relações duradouras. Então, esses são os meus valores. Então, o que vocês vão buscar no mercado como cultura é isso. O que vocês acreditam? Se as pessoas que trabalham com vocês acreditam parecido, não precisa ser igual, não é todo mundo espelho, e se isso está claro para todo mundo. Por exemplo, tem empresa que tem uma cultura e quando você olha para o produto dela, o próprio produto não tem a ver com a cultura. Vou dar um exemplo. McDonald's falando de saúde, porra, cara, não, né? Não. O comercial da Coca-Cola real deveria ser uma família feliz com câncer. A família reunida, conversando, todo mundo vindo da químio. Eu achei ótimo isso, Marco. Eu vi um anúncio, eu não sei se vocês já perceberam, um anúncio do Apple, do iPhone 13, com o motoboy. Sim, eu vi. O motoboy, só se der para ele o iPhone 13, R$9.000, não vai conseguir. E o comercial na quebrada, não sei o quê. E aí o cara ali, entregador de aplicativo. Eu disse, o Steve Jobs deve estar assim, mexendo no túmulo lá, vai fazer alguma coisa na nuvem. Então, é um comercial que está lacrando. Está pegando um pessoal ali que estava excluído e tal. Cara, não é o público. No outro dia, eu acho que eu fiz um post no LinkedIn sobre isso. Eu falei, cara, vocês já perceberam que os produtos que são mais nocivos à humanidade são os comerciais mais emocionantes? Comida cancerígena, banco e empresa de óleo e gás. São os comerciais mais emocionantes, mais lindos. Já vincularam o Hollywood com o esporte. Né? O Hollywood com o esporte lá atrás. Surreal. Tem um filme que acho que é Obrigado por Fumar, uma coisa assim. Que é exatamente o cara tipo de marketing, relações públicas, defendendo a indústria de cigarro. E olha, você tem que dizer que os estudos científicos existe uma dúvida razoável, você não vai negar, nem vai confirmar, existe dúvida real. Na dúvida, todo mundo vai continuar fumando. E termina o filme, dando spoiler para quem não viu, um cara com todos os nichos podres do mundo numa sala de reunião, porque ele já estava meio queimado na indústria de cigarro. Isso é ótimo.
Cara, e a melhor frase desse filme para mim é quando ele é chamado para uma comissão de avaliação com os senadores lá na Câmara. E aí o senador lá vira para ele e fala: porque você, o cigarro, mata não sei quantos milhões de pessoas por ano. Ele vira para o senador e fala: você foi eleito pelo estado de, sei lá, ou vou chutar, Ohio, não é? Então, esse estado é o maior produtor de queijo cheddar dos Estados Unidos. E segundo as pesquisas, a gordura do queijo cheddar mata mais pessoas por ano do que os fumantes. E, no entanto, você foi eleito com esse dinheiro. Aí o cara senta. Tipo, o cara não tem o que falar. Eu trabalhei na Souza Cruz, né? E foi surreal, porque quando eu entrei, eles fazem tem toda uma palestra para você conhecer a empresa e tudo. E uma palestra que eles fizeram, obviamente, claro, pô, né? Relacionando o fumo com a poluição, que a poluição mata muito. Então, tipo assim, é aquele negócio, né? Pô, na dúvida, continua fumando, vai lá, fuma lá mais um pouco. Porque o problema está na poluição, não está no tabaco. Tem aquela outra, o Matheus deve saber dessa, né? As maiores empresas que ganharam prêmio de sustentabilidade são as empresas de óleo e gás. Cara, como assim? Cara, se eu plantar 2 árvores na varanda da minha casa, eu sou mais sustentável do que uma empresa que suja não sei quantos milhões. Você pode ver, né? O próprio mercado de crédito de carbono só compra crédito de carbono quem polui. Não faz sentido ter mercado de crédito de carbono, porque você premia aquele que polui porque ele compra crédito de carbono. Então, vamos a esse exercício. Você trabalharia o PC falou que trabalhou, mas, por exemplo, tem pessoas que não trabalhariam na Souza Cruz. Tem pessoas que não trabalhariam numa empresa de óleo e gás. Tem pessoas que não trabalhariam no mercado financeiro. Teve uma pesquisa ainda há pouco, acho que tem todo ano, né? Da AB Startups, Associação Brasileira de Startups, que elegem lá as melhores empresas, os mentores, enfim. Aí tinha lá uma votação para escolher as melhores empresas de inovação e uma delas era a Vale, do Rio Doce. Falei, eu jamais votaria na Vale por princípios, né? Uma empresa que, bom, não preciso nem falar que aconteceu duas vezes lá. Então. Como é que uma empresa dessa está no radar como sendo uma das melhores empresas do Brasil? Então, deixa eu te contar. Eu estava como é que é o nome daquele evento, gente? PC, me lembra aí, como é que é o nome do evento do Blois mesmo? Rio Info. Estava na Rio Info, uma das últimas que foi presencial, lá na Cidade Nova, e tinha uma palestra da Vale. E aí o cara falando sobre como nosso laboratório de inovação respondeu rapidamente à crise. E aí eles fizeram lá um cronograma. Houve o desmoronamento da represa lá, da barragem. 24 horas depois, nós já tínhamos uma solução montada de drone que mapeava geotermicamente para ajudar a encontrar os corpos. Em 24 horas. E as pessoas bateram palma. Eu levantei e saí. Eu não consegui ficar no ambiente. Eu me senti mal no ambiente. Eu levantei e saí. Eu não sei o que foi falado depois, mas eu simplesmente olhei e falei, eu não estou ouvindo isso. Quer dizer que o legal é você encontrar os corpos através da tecnologia. Isso é inovação. Cara, inovação era você ter desenvolvido um método para evitar o desastre. Isso é inovação. Aliás, tem uma startup que eu mentorei lá de Minas que eles estão desenvolvendo essa solução. É uma solução para avaliar o risco da barragem antes dela estourar. Isso, para mim, é inovação. Os caras partiram de um problema real e estão trazendo uma solução proativa. Isso, para mim, é real. O desafio deles agora é porque todas as mineradoras que eles apresentam essa solução querem comprar eles. Elas só querem fazer negócio com eles se eles forem exclusivos. E aí eles dizem, não, o nosso propósito
Os nossos valores são ajudar o maior número de mineradoras possíveis. Eles estão nesse impasse, nesse dilema. É aquela coisa, é a inovação não a inovação da causa, né? É a inovação do efeito, né? Então, você inova porque, deu esse efeito, eu tenho que encontrar os corpos. Então, Gente, isso tudo tem a ver com cultura. Venda e negociação tem a ver com cultura. Você não vende só um produto. Na verdade, você sabe onde está a cultura? Ela está embarcada na embalagem do produto, ela está embarcada no discurso de venda, ela está embarcada na forma como você vai negociar. Por exemplo, eu vou negociar com uma empresa e o cara vai me pedir para eu botar mais 10% de sobrepreço para pagar ele por fora. Tem algumas pessoas que acham isso normal, prática normal. Tem algumas pessoas que vão achar que isso é uma coisa muito hedionda. Isso vai dos valores de cada um. Então, a própria prática de negociação, ela já traz a cultura da empresa. E aí, não adianta... Tem empresas que é engraçadíssima, né? O presidente da empresa faz acordos com o presidente da outra empresa para pagar menos imposto, para não ter tributação e blá, 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 porque o caminhão passa por aqui, e aí você pega dentro da minha empresa para não gerar nota fiscal e blá, blá, blá. Mas o funcionário, ele não pode chegar atrasado. Se o funcionário tiver um probleminha lá qualquer, ele é descontado no ticket de alimentação. Esses critérios de regulamentação e controle, eles são rígidos com os funcionários. Agora, quando se trata de prática para botar dinheiro para dentro, a empresa é flexível, porque precisamos vender. Que cultura é essa? Aí você vai ler lá na cultura, somos uma empresa que preza pela transparência. Tá bom, me pergunta aqui, quanto você ganha por fora? Olha só, a empresa congelou os aumentos e falou que vai demitir. Você ganhou o teu bônus esse ano? Porque se você ganhou o bônus num ano de recessão e congelamento de salários, isso está errado. Mas isso eu não posso te falar. Ué, na cultura da empresa está dizendo que nós somos transparentes. Por que você não pode falar? Agora, de novo, a gente está falando de startups. Vocês, se tudo der certo com o negócio de vocês vão crescer. E as pessoas que vierem trabalhar com vocês têm que ter os mesmos valores. Vamos lá. Características de uma startup. Trabalho ágil, descentralizado, remoto. Característica básica de startup. Vocês vão ter que trabalhar com pessoas que vocês confiam. Vamos lá. Principal dilema, o principal problema das startups. Arrumar desenvolvedor. Todo mundo sabe que o maior problema do desenvolvedor é que ou ele está empregado, o desenvolvedor bom, ou ele está empregado, ou você não tem controle sobre ele. E você, obviamente, não tem dinheiro para pagar ele. E ele não vai pedir demissão para trabalhar com vocês. O que vocês têm que fazer? Acreditar na sorte. Aí você tem o desenvolvedor que está empregado e quer trabalhar com vocês desesperadamente, porque é a única possibilidade de ganho que apareceu para ele de curto prazo. Aí amanhã esse cara passa num processo seletivo e é contratado. E aí, cadê o código? Cara, vesting funciona se o cara acreditar no negócio de vocês. E aí o contrato de vesting, ele deveria ser amarrado a entregável. Ele deveria ser amarrado o seguinte, tem entregável com prazo. Se você descumprir os prazos, você perde direito. A gente tem prazos de entrega aqui. Não importa o que você faça da tua vida. Se você trabalha, se você é CLT, não me importa. Você está em qualquer lugar do mundo, não importa. O que importa é que dia tal a gente tem que ter um MVP lançado para fazer uma apresentação para os clientes. Se não tiver até lá, você perde porcentagem no VEST. A cada mês de atraso, você perde 1%. Isso é um contrato de risco compartilhado. Mas aí é muito arriscado para mim. Ué, para mim também, que estou contratando você. Você acha que o vesting deve ser feito
antes da pessoa começar a produzir, ou ela deveria ter um comprometimento mínimo de pelo menos uma semana, um mês, produzir alguma coisa, você vê, bom, essa pessoa tem algum compromisso, vamos agora fazer um contrato? Wagner, eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar a captar cliente. Vamos fazer uma experiência? Você trabalha 3 meses para mim de graça e depois de 3 meses eu vou avaliar se vale a pena eu te pagar alguma coisa ou não. Topa? Então, por que você vai oferecer isso para alguém? Porque supostamente são pessoas que estão interessadas em empreender ou participar de alguma Não, são coisa. pessoas que estão sem emprego. Desesperadas. Sim, claro. Se o cara está interessado em alguma coisa, ele abria a própria startup dele. Se ele acreditasse na capacidade dele de desenvolvimento, ele já tinha virado sócio de uma startup ou aberto a própria startup. Ele está acreditando que ele vai ganhar alguma coisa, e é a única coisa que ele tem no momento. Então, primeiro, contratos. Focar em contratos e sair com o contrato na mão. Olha, estou com esse contrato aqui, eu te dou tantos % da minha startup. E aqui, ó, olha aqui o pitch, olha aqui ó, os meus números e tal. Olha, acho que isso aqui vai bombar. Eu não sei se já disseram isso para vocês, mas, por exemplo, a gente mapeou isso dentro do modelo de maturidade de startups. Está contido lá. Mas uma coisa que os investidores, eu estou falando de investidor mesmo agora, investidor semente para cima. Uma das primeiras perguntas que eles fazem é: de quem é o código? De quem é a propriedade intelectual do código? Por incrível que pareça, na grande maioria das startups isso nunca foi definido. Aí sabe o que acontece? Tem muitos casos, tem muitos casos. Perguntem para quem está se especializando hoje na parte legal de startup. Tem muito processo de desenvolvedor. A startup recebeu um aporte de não sei quantos milhões, aí o desenvolvedor entra com um processo. Esse código é meu. E ele prova que foi ele que desenvolveu, sabe por quê? Porque o código está cheio de nome dele lá, com um comentário. Ah, não, mas eu fiz um acordo com ele. Cadê o acordo? Cadê o acordo assinado? Não precisa nem isso, né, Marcos? Se ele quiser, ele tem a cópia do código. Ele utiliza a cópia do código para gerar um outro negócio. Não digo nem utilizar para outro negócio. Eu estou dizendo dele, ou ele entrar num backdoor que ele deixou no código e parar tudo, que é muito comum também, ou o cara acionar na justiça e falar, eu quero... Cara, eu vou te dizer que deve ter muito programador hoje oportunista, doido para as startups virarem unicórnio e entrar com um processo e dizer que o código é dele. E o cara vai ficar milionário. A Deusa tem uma pergunta. Oi, PC, oi, Marco, tudo bom, e pessoal? Na verdade, é mais uma colocação exatamente sobre propriedade intelectual, que vocês sabem que eu trabalho com isso, eu já falei em alguns outros momentos, aqui mesmo, inclusive quando a gente falou de proteção de software, etc., que passa por isso. Uma estratégia que, assim, a gente está usando e eu recomendo, assim, porque o direito de PI, ele tem o direito moral e o direito patrimonial. Então, o que cabe a gente, que é proprietário do negócio, os empreendedores, é o direito patrimonial, não é o direito moral. Ou seja, o direito moral é de reconhecer que quem fez aquilo ali, quem foi o autor daquilo. Mas ele fez recebendo o salário, recebendo o pagamento de alguém para esta empresa. Então, façam contrato de prestação de serviço. E um contrato, um termo mesmo, um contrato formal de prestação de serviço, incluindo isto em cláusula, ou incluindo uma cláusula de propriedade intelectual definindo, melhor dizendo, essa questão. Porque senão fica aberto, e aí pode acontecer sim isso que o Marco André falou. Então, é muito importante ter essas preocupações, ter, por exemplo, o NDA antes desse contrato, antes de começar a tratar do que é o seu negócio, antes de entrar na regra do negócio, para a pessoa codificar isso, você faz um NDA e na sequência faz um contrato de prestação de serviço, porque senão você vai ficar solto nisso, tá? Uma coisa é o que a FAPERJ cobra a gente, outra coisa é o que a gente, enquanto empreendedor, tem que ter de atenção para com o nosso próprio negócio. Então, eu só quis dar essa dica, porque como eu trabalho com isso, e a gente de vez em quando toca em assunto de IPI, acho que é extremamente relevante comentar sobre isso e discutir sobre a questão de propriedade intelectual para quem desenvolve algoritmo, código-fonte, etc. É interessante isso que você falou, Deusa, que nem
obviamente, a gente está falando aqui de programação, mas vai além disso, vai além da própria informação que você detém. Porque eu me lembro bem que eu trabalhei na Arthur Andersen durante 5 anos, tá? E como a gente trabalhava com auditoria, quando eu fui admitido na Arthur Andersen, eu tive que assinar um termo de que eu não tinha ações de empresa, que eu não poderia divulgar informações de empresa, tudo isso. Por quê? Porque eu ia trabalhar com informações que depois iriam para o mercado, eu não poderia fazer como desculpe, né, aconteceu, né, do nosso presidente falar que a Petrobras ia reduzir o valor da gasolina. Não pode, isso é informação privilegiada. Você não pode falar isso para uma empresa aberta. Então, veio a CVM, veio em cima da Petrobras. Então, isso que a gente vê não cabe somente para os programadores, mas cabe para os membros da empresa. Vocês estão lidando com informações, né, que, tudo bem, é uma startup e tudo, mas tem um nível de informação privilegiada ali, porque todo mundo reparte tudo, principalmente numa organização menor. Então, você tem acesso a informações muito maiores, né? Então, esses cuidados precisam ter quando você pensa em negócio, né? E, gente, isso tudo tem a ver com cultura. Porque a sua cultura de ética, transparência e seriedade, ela também vai se refletir nos seus contratos. Ah, não, nós somos uma empresa transparente, mas na hora de desenvolver o software, a gente fez aqui um acordo de boca com um cara aqui que a gente quer pagar barato. Ah, não. Cultura permeia tudo. Permeia a relação com o fornecedor, permeia a relação com o cliente, permeia a relação com o funcionário, relação com o mercado. Então, por exemplo, entrei num negócio agora que me chamaram para eu fazer parte. Depois que a gente falou de mercado, das questões de possível crescimento ou não, depois que teve fit no negócio, a minha primeira pergunta foi: como é que é a estrutura societária aqui? E aí o pessoal gaguejou. Não, então, tem 10 pessoas aqui no contrato social. Tá bom, eu só estou vendo na sala aqui 5. Cadê as outras 5? Não, então, tem 5 que uma a gente está querendo tirar, o outro é part-time, o outro não sei o quê. Eu falei, tá bom, vocês têm um conflito, então. Sim, a gente tem um conflito. Vocês estão me chamando para entrar nesse conflito. Porque aí você vai agregar e tal. Não vou entrar. Pô, mas o mercado... Peraí, vírgula, eu não vou entrar nessas condições. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de parceria. Vamos fazer um contrato de parceria para um produto específico. A minha empresa tem uma joint venture com vocês para o desenvolvimento desse produto aqui. Falando desse produto aqui, os meus papéis e responsabilidades são esses, os papéis e responsabilidades de vocês são esses. Se vocês brigarem, se matarem, eu não tenho nada a ver com isso, nem me envolvam. Eu estou preocupado só com o escopo desse produto. Tá bom para vocês? Pô, tá. Não, mas a gente tem que falar com o fulano. Tá bom, demorem 2 semanas aí pensando. Se eles voltam para mim e chegam, Marcos, vamos tocando do jeito que tá, eu tô fora. Isso está fora dos meus valores. A cultura que eu tenho para o meu negócio não bate com a cultura deles. Essa cultura do jeitinho, ela vai aparecer de qualquer maneira. Vai aparecer nos contratos, na relação com os funcionários. Eu não quero estar junto disso. Os valores não batem. Agora, se a gente faz uma coisa certinha desde o início, caramba, eu quero trabalhar com esse pessoal. Um dos critérios de governança deveria levar em consideração isso. Nós somos uma startup em tração, com faturamento mensal recorrente de tanto, a nossa equipe é formada por tal, nosso market share é tal. Tá bom, como é que é a relação trabalhista sua com os funcionários? Como é que é a relação sua com os seus fornecedores? Você começa a pegar coisas que já dizem sobre a cultura da empresa. Empresa que dá jeitinho tem problema e tem risco. Você vai botar milhões numa empresa que dá jeitinho? Ou você bota milhões numa empresa que tem tudo em contrato? Tudo regulamentado, relação com o desenvolvedor, relação de propriedade intelectual, tem o Canvas atualizado. Quantos de vocês aqui estão com o Canvas atualizado para mostrar agora?
Como é que vocês querem captar investimento? Porque o mercado de startup hoje ele está muito voltado para o MVP. Muito voltado para o MVP e para o pitch. É tipo assim, se eu mostro um aplicativo... É igual aquela coisa, né? Comprei o móvel de cerejeira. As pessoas enchem a boca para falar. Eu tenho um móvel de madeira de lei, de cerejeira. Ah, que legal, hein? Quantas árvores foram mortas para essa mesa tua e bonita existir? Aí a pessoa bota nas redes sociais mensagem de apoio à sustentabilidade. Hoje é o dia do meio ambiente, com um armário de mogno, com uma mesa de cerejeira. Ah, cara, vai ser hipócrita em outro lugar, cara. As pessoas estão muito preocupadas com produto e com venda. O investimento em startup deveria levar em consideração isso. Eu vou até mais longe. Empresas que já alcançaram esse nível de sustentabilidade, esse nível de ESG, como se chama hoje no mercado, Environment, Social e Governance, empresas ESG vão tender a só fazer negócio com empresa ESG. Isso vai virar um mercado de nicho e vai virar um mercado seletivo. Vai virar um mercado seletivo. Pessoal, a Francis aqui já está, eu acho que já está se despedindo, não? Você que está com o tempo aí, PC, você que manda. Nós estamos já com as 19 horas, né, que a gente começou 15 minutos um pouco à frente, tá? Mas só para lembrar a todos de não esquecer de fazer a avaliação que eu botei aí, tá? Se quiserem, eu boto de novo aqui, tá? O link da avaliação. Botei aqui de novo o link do informe de avaliação desse encontro, tá? E pedir a todos também para darem... Vai ser atualizado nessa segunda-feira o cronograma. Então, como eu disse no início desse encontro, a gente não vai ter... Parece que dia 14 vai ter um encontro, um pulsar, tá? Isso está sendo discutido ainda. Então, a gente teria governança corporativa com o Marcos André, né, que estava para a gente definir. A gente achou melhor, como ele acabou de dar a palestra dele de governança, justamente lá em Nova UERJ, ele vai disponibilizar o link na plataforma para vocês e a gente volta a tratar de governança quando a gente voltar das festas, na primeira ou segunda semana. Vai ser presencial, PC? Oi? É bom, hein, se fosse presencial, hein? Cara, eu gostaria muito. Eu estou tratando, inclusive, porque eu estou preocupado com o que a Francis falou na última, que quer encontrar com o pessoal. E a gente está debatendo isso nas reuniões, tá? Justamente para abrir o coworking, mas tem que tomar muito cuidado, porque não dá para... Com essa nova variante, está uma coisa meio esquisita, né? Apesar de não terem informações, mas as coisas meio esquisitas, então eles não definiram ainda. Tá? Mas eu não me esqueci, não, tá, Francis? Da sua requisição, e a gente está trabalhando isso na gestão. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer aqui ao Marcos. Se alguém tiver uma última pergunta, uma última colocação, fica à vontade. Tá? E eu quero agradecer a todos aí. Tá, só para fechar, então, gente, cultura, então, não tem receita milagrosa. É pegar os valores de vocês, definir o que vocês querem de cultura para a empresa, comunicar, disseminar isso para todo mundo, utilizar isso nos critérios de seleção e compartilhar isso com o mercado. É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado desse encontro, que foi um encontro muito leve e muito franco de coisas que a gente vem passando e vai passar, tá? Sobre cultura e clima, que é sempre bom a gente refrescar as nossas cabeças, porque é o que o Marcos colocou, né? Clima a gente mede, cultura a gente implanta. E que seja a nossa, porque nós somos os donos, né? E que venham os followers da nossa cultura, né? Isso aí.
É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Tá? E a gente se vê na próxima. Um Tá? abraço, Não se pessoal. esqueça que Boa dia noite. 16 temos uma outra mentoria coletiva com Basílio e Cláudio Wilson, lá falando sobre vendas, que é bem interessante. Tá bom? Valeu, gente. Boa Valeu, noite. gente. Sucesso. Tchau, tchau. Parabéns, Marcos, PC, todos.